Olá, queridos amigos e queridas amigas. Estamos iniciando o estudo de mais um capítulo do livro Opinião Espírita, recebido pelos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier, ditado pelos espíritos de André Luiz e de Emmanuel. Hoje veremos um assunto fabuloso, mediunidade. Capítulo 41, recebido pelas mãos de Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz. Ele coloca como tema medo e mediunidade. E ele utiliza a questão 159, o item 159 do Livro dos Médiuns, para nos trazer um pouco esta ideia. A mediunidade, ela é um assunto inesgotável. Cada vez que lemos, que estudamos, que ponderamos, vemos coisas que antes não víamos. Aprendemos coisas que antes não havíamos aprendido, compreendemos mecanismos básicos da mediunidade, que de modo muito simples é o intercâmbio interdimensional, ou mesmo numa mesma dimensão. É um assunto que não foi criado pelos espíritos, não foi os espíritos que inventaram com Allan Kardec, já caminha conosco desde muito e coube ao nosso ilustríssimo codificador nos trazer um manancial profundo, dando até os nomes, mediunidade, medianeiro. Foram palavras que o próprio codificador nos trouxe. Foram palavras que até então nós não utilizávamos, não conhecíamos, não tínhamos. E por que será que a mediunidade ainda gera medo? Será que é falta de fé? Será que é falta de estudo? Será que é falta de acreditar na espiritualidade amiga? Então nós vamos ver um pouquinho medo e mediunidade, começando pelo Livro dos Médiuns, item 159. Capítulo 14, Os Médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. A princípio são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. No item 159 do Livro dos Médiuns, Kardec nos passa um panorama acerca da mediunidade, mostrando que todos nós a possuímos, com a diferença que alguns têm as claras, vê, ouve, sente, se comunica com o mundo espiritual, e tem pessoas que dizem assim: eu não sou médium, André. Eu não vejo, eu não ouço, eu não percebo os espíritos. Não, a mediunidade ela pode ser uma intuição, uma lembrança do passado. Eu ponho, às vezes, estou em determinado lugar, ponho a mão num objeto, sinto a energia impregnada naquele objeto. Tudo isso são faculdades mediúnicas. O sonambulismo é uma mediunidade anímica, o êxtase,
a dupla vista. Então a mediunidade ela é muito vasta. E aqui também nos fala, Kardec ele divide superficialmente a mediunidade em algumas categorias, sendo elas efeitos físicos, sensitivos, impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Aqui ele nos passa uma ideia, mas a mediunidade ela é mais abrangente. Hoje o próprio codificador já foi ampliando neste livro mesmo o conceito da mediunidade. E Kardec foi sábio em ponderar que ele não disse tudo, que o livro dos médiuns, que a codificação kardeciana, que as revistas espíritas não continham todo o assunto de mediunidade. Chico Xavier, por exemplo, por meio do espírito de André Luiz, que é o mesmo que deixou a mensagem para nós hoje, o que ele nos ensina? Ele fala a respeito, por exemplo, dos mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, vai ampliando o assunto que é apaixonante. Aqui mesmo no canal nós vamos ter um projeto que é Mediunidade e Sintonia comigo, trazendo a mediunidade e trazendo Jesus para as nossas meditações, para as nossas reflexões, para o nosso entendimento. Então é um assunto extenso, é um assunto que entra, cada médium sente o mundo espiritual, sente a presença dos espíritos diferente um do outro. Às vezes eu posso estar com 10 médiums de psicografia, serão 10 faculdades diferentes entre si, cada qual com as suas características. Terão alguns que terão facilidades para receber poemas, outros artigos históricos, outros artigos religiosos. É a afinidade do médium, é a afinidade da sua faculdade mediúnica. E aí, André Luiz vai nos falar também a respeito do medo, nesta mensagem que eu vou ler agora. Medo e mediunidade, capítulo 41 do livro Opinião Espírita. Diz André Luiz: gosto das reuniões espíritas, contudo tenho medo de comparecer. Sinto a mediunidade, mas temo. Creio racionalmente no mundo dos espíritos. Entretanto, não posso nem pensar seja possível que um espírito me apareça. Então tem muitas pessoas até hoje que se encantam com a mensagem espírita, que se encantam com o mundo espiritual. Pessoas que olha, no espiritismo eu sinto paz, no espiritismo eu sinto alegria, no espiritismo eu sinto reconforto, mas eu não quero saber nada dos espíritos. Eu sinto paz, eu sinto reconforto, mas os espíritos lá e eu aqui. Não quero ver espíritos, não quero me comunicar com eles, não quero sentir eles, não quero nada. Então, olha só, dentro de uma casa espírita, é ali que nós temos a oportunidade de estar em contato direto com os nossos familiares que nos antecederam e que regressaram bem para o mundo espiritual. É na casa espírita que nós temos a oportunidade de sentirmos o nosso anjo da guarda nos envolvendo. É na casa espírita que nós podemos sentir os benfeitores trabalhando, colaborando, cooperando. É ali. Mas tem pessoas que têm o quê? Medo. Tem receio. Receio dos espíritos, receio do mundo espiritual, receio que algo de mal possa acontecer. É até importante nós desmistificarmos, porque dentro de uma casa espírita séria,
O trabalho mediúnico é as portas fechadas. O que pode ocorrer é um espírito dar uma comunicação durante uma prece, mas sempre sem ritualística, sempre de modo muito natural. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou no centro espírita porque lá baixa espíritos. Não baixa nada. Não é assim que funciona. Nós confundimos o espiritismo com a Umbanda, com a Quimbanda, com o Candomblé. São todos templos espiritualistas. Todos trabalham com os bons espíritos. Mas não podemos confundir um centro espírita com essas outras denominações religiosas que eu citei. Não tem melhor e não tem pior. O espiritismo não se coloca num grau de superioridade a nenhuma delas. Mas precisamos fazer uma distinção para que nós não pensemos que tudo é uma coisa só. Dentro do espiritismo não tem despacho, não tem encruzilhada, não tem trabalho com linha de esquerda ou de direita, não. No centro espírita não tem sacrifícios de animais. É importante mencionar, porque até hoje pensa que tudo é um pacote, só igual uma panela de pressão, que você vai colocando tudo ali e está tudo certo. E pensa que o espiritismo é assim também. O espiritismo não é assim. O espiritismo, ele tem os seus trabalhos com a espiritualidade, sem ter álcool, cachimbo ou charuto, sem ter animal, sem ter cachaça. Tem nada disso. Mas respeitamos. É só para nós não confundirmos e acharmos que tudo é uma coisa só. Então, André, mas hoje ainda precisa ser falado com ênfase? Precisa. Tem muitas pessoas que ainda imaginam que espiritismo mexe com tudo isso. Precisamos esclarecer a título de informação. A título de informar aqueles que não sabem o que é espiritismo. Aí chega um pastor desavisado, chega um padre desavisado, chega um bandista desavisado, porque eu conheço em Itapema muitos umbandistas, quem vai no candomblé, tudo que não tem coragem de falar que vai num terreiro e fala que vai no centro espírita. Eu conheço. Pessoas que não têm coragem, eu sou um bandista. A pessoa não tem coragem de assumir. Então fala que é espírita. Aí no meio da conversa a pessoa fala assim, lá nós trabalhamos com o espírito da linha da direita e da esquerda. Mas espiritismo tem isso? Aí a pessoa fica numa situação mal, porque às vezes o outro conhece o espiritismo e vai perguntar para a pessoa, mas no centro que eu frequento não tem isso não. Então às vezes a pessoa tem vergonha de denominar que é da Umbanda, que é da Quimbanda, que é do Candomblé. Tem vergonha. E aí fala que vai num centro espírita. Isso quando não é a mesa branca, fenômeno da Umbanda, com estudo espírita, mesa branca, e coloca na fachada centro espírita. Então nós temos que desmistificar. Cada um põe o que quer, mas isso nunca foi espiritismo e nunca será. Respeitamos, aceitamos e concordamos. Mas cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Continua André Luiz. Se surgem comumente confissões, quais essas é preciso anotar que elas exprimem apenas reduzido número daquelas criaturas que dizem com franqueza o que pensam. Quantos médiuns se afastam em silêncio da ação edificante a que foram chamados e só os amigos da espiritualidade lhes testemunham o medo inconfessável a se lhes enrodilhar nos corações por visco entorpecente. Então a espiritualidade nos acompanha. E tem sim ainda medo a mediunidade. O que os espíritos podem fazer na minha vida? Será que se eu aceitar ser médium, eu não vou gerar problemas para o meu casamento, para os meus filhos?
para a minha casa, no meu trabalho? De modo algum. Depende como você vai lidar com a mediunidade. Agora, se você for um médium desequilibrado, que vai receber espírito na tua casa, no teu trabalho, na rua, aí você vai sofrer. Por isso que no Espiritismo nós falamos da educação mediúnica. Nós vamos educar a nossa mediunidade. E em vez dela mandar em nós, nós vamos dizendo, olha, agora não é o momento. Vamos pedindo ao benfeitor da casa que envolva aquele espírito que quer nos prejudicar para que no dia da sessão mediúnica ele possa se comunicar. Então nós vamos entendendo, nós vamos aprofundando o conhecimento. Precisamos ter medo da mediunidade ou medo dos espíritos? Não, precisamos respeitar. Tem pessoas que me indagam, André, você tem medo dos obsessores? Você tem medo dos espíritos trevosos? Você tem medo dos espíritos no abismo, que são piores do que os filmes de terror que nós temos aqui? Eu não tenho medo, eu tenho respeito, porque eu sei da força deles, eu sei do alcance do poder que eles possuem, então eu não tenho medo. Mas eu também não banco engraçadinho. Eu também não duvido do que eles podem fazer. Então, quantas pessoas na adolescência não brincou com o jogo do copo, a brincadeira do copo, e passaram a ter companhias indesejáveis? Quantas pessoas não vão em determinados templos espiritualistas que aceitam receber dinheiro para prejudicar casais, pais e filhos, para pegar a mulher do outro, para pegar o homem do outro, da outra, e passam a ser acompanhado ou acompanhada por espíritos indesejáveis. Então essa questão da mediunidade, ela amplia a nossa visão e ela nos mostra que o medo só nos tira do caminho. E que muitos bons companheiros na intimidade nutrem. Então, se você é um médium e tem medo, a minha sugestão é converse com alguém na casa espírita. Exponha o seu medo, a sua preocupação. Exponha as suas aflições. Coloque para fora o que você está sentindo. Não deixe aquilo arvorar dentro de si. Não deixe aquilo crescer, não deixe aquilo aumentar. Medo atrai medo. E o meu medo pode atrair espíritos que manipularão o meu medo e me tirarão da tarefa. Porque eles pegam os pontos chaves da minha existência e vão trabalhando com eles. O materialista, o medroso, ele vai trabalhando. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os medos que nós alimentamos. Porque por eles, muitos bons companheiros já saíram de um trabalho mediúnico. Por medo, por receio. Continua André Luiz. Sim, um dos muitos tipos de medianeiros frustrados no intercâmbio espiritual e que se escapam até agora de toda classificação é o médium medroso. As pessoas impressionáveis quase sempre revelam espontâneas suscetibilidades, incluindo naturalmente o medo por um dos agentes essenciais da sensibilidade mediúnica, complexadas por algum fato ou conversa ouvida, leitura ou referência que lhes vincaram a emotividade, alimentam terror, pânico e difuso ante o exercício das faculdades psíquicas, sem qualquer razão de ser. Então, às vezes eu brinco sobre a mediunidade, as pessoas que estão ao meu lado podem tomar aquilo como seriedade.
Às vezes eu falo algo, escrevo algo, a pessoa viu, a pessoa leu, a pessoa e teve contato com aquilo e fala assim, mas isso é mediunidade? Eu não quero saber disso não. Eu não quero mais saber disso não. Minha vida, em vez de ir para frente, a minha vida vai para trás. Então, para escrever um livro, para publicar algo numa rede social, para propagar algo por meio de uma palestra, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter muita cautela. Nós não sabemos o que se passa na cabeça do outro. É o equilíbrio. Não é nem muito seriedade, muito rigorismo, mas também não é muita brandura. É o equilíbrio. É igual o Dr. Adroaldo, o benfeitor do CEPAC, sempre nos fala, há tempo para tudo. Há tempo para um abraço, mas há tempo também para falar, meu filho, esse não é o caminho. Recentemente eu conversei com um médium da casa, passando pelas dificuldades naturais que a vida nos impõe. E a mediunidade estava sempre presente, um bom médium, um bom tarefeiro, mas os pensamentos desajustados. Falei, fulano, como é que está o evangelho no lar? Ah, André, esses últimos dias, pela correria, pelos afazeres, eu não consegui fazer não. Falei, volta, é necessário, vai ajudar a também aqueles espíritos que estão te acompanhando a ouvir uma mensagem. Passado uma semana, estive com ele novamente, ele me falou, André, voltei a fazer o evangelho. Não consigo todos os dias, mas estou fazendo dia sim, dia não. Mudou radicalmente o meu clima espiritual e a paz da minha família. Então, quando nós utilizamos esses recursos que temos à nossa disposição, naturalmente nós vamos fazendo diferente. E vamos vendo que a mediunidade é natural, que a mediunidade está presente na nossa vida, que a mediunidade está conosco em todos os momentos. Vamos continuar com André Luiz? Certifiquemo-nos de que o medo é uma espécie de baraço invisível, frenando inutilmente legiões de trabalhadores valorosos à margem do serviço. Fobia, muitas vezes derivada de atitudes infantis, é necessário saibamos curá-la pela medicação do amor fraternal e do esclarecimento. Lógico, sem perder de vista que a ocorrência mediúnica é manifestação de espírito para espírito, igual aos sucessos corriqueiros da vida terrestre. Médiuns, se o medo é o teu problema individual, no que respeita à prática medianímica, situa na construção da fé raciocinada a melhoria a que te aspiras. Fantástico! Aqui ele fala, não é? Eu até não dei a ênfase que precisava. Ele fala, médium medroso. Não tem o médium vidente, o médium audiente, não tem várias faculdades mediúnicas? Pois é, existe também o médium medroso. É aquele que tem a mediunidade, mas ele tem medo do trabalho, ele tem medo dos espíritos, não tem a segurança. Mas o medo não é apenas em torno da mediunidade. A pessoa que é medrosa em tudo. É medrosa quando vai mudar de emprego, é medrosa quando tem que sair de casa para ir para a sua própria casa, no casamento. É medrosa quando está diante de uma gravidez. Ah, meu primeiro filho, minha primeira filha, como vai ser? Medrosa no templo de oração. O medroso não é medroso só com a mediunidade. A mediunidade é uma das nuances que desenvolve ou que mantém o medo da pessoa. Mas o medo já está ali com ela ou com ele, caminhando, gerando os seus frutos. Ele nos fala que a mediunidade, como tudo que nós encaramos na nossa vida, tem que ser com a cabeça erguida. Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de construção, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de entendimento, que nós não podemos simplesmente, não é comigo, o médium
médium bom foi Chico Xavier, médium bom foi fulano, médium bom foi ciclano, comigo não é nada disso. Não devemos pensar assim, não. Médiuns, cada um com a sua própria desenvoltura. Não tem um médium que é melhor do que o outro, não tem uma mediunidade que é melhor do que a outra. Os espíritos precisam de todos nós. Aqueles que têm uma sensibilidade maior, como também aqueles que têm uma sensibilidade menor. Aqueles que ainda não compreenderam de todo o Evangelho, aqueles que ainda não compreenderam de todo as bem-aventuranças. Por isso que nós estamos num processo de evolução. Não somos espíritos evoluídos, somos espíritos caminhando para a evolução. Continua André Luiz. A coerência com os princípios que esposamos ensina-nos que a criatura de fé verdadeira nada teme, senão a si própria, atenta que vive as fraquezas pessoais. Em razão disso, é correto recear simplesmente a ti mesmo, em todos os sentimentos que ainda não conseguiste disciplinar. Então, ser coerente. Espera aí, a mensagem está me falando para ter prudência. Por que eu estou exigindo que apenas os outros possuam prudência? A mensagem está me pedindo para ter responsabilidade. Por que eu cobro responsabilidade apenas dos outros? A mensagem me diz para ter amor próprio e amor para com o próximo. Por que eu não me amo? Por que eu não amo o meio em que eu vivo? Então é a coerência. Não é de vivermos o ápice como os grandes homens e as grandes mulheres viveram, porque ainda não estamos na condição da segunda ordem ou mesmo de espíritos que já transcenderam esta questão, mas temos convicção, temos condições já de entender que está em nossas mãos os passos que estamos dando em favor da nossa evolução. Antes de eu me preocupar em ser médium para os outros, antes de eu me preocupar em ser médium e trazer mensagens que vão mudar o mundo, mensagens que vão mudar a ciência, a filosofia, a religião, a teologia, isso, aquilo, eu tenho que procurar ser um médium amável, um médium cortês, um médium evangelizado, um médium doce. É isso que eu tenho que me preocupar, com a minha transformação, com a minha evolução, lembrando que ela é lenta e é um dia após o outro. Continua André Luiz. Se não te amedrontas, face a condição de intérprete para a troca verbal entre criaturas que versam idiomas diferentes, por que temer a posição de instrumento entre pessoas domiciliadas em esferas diferentes, carecidas de cooperação mediúnica? Por que motivo te assustares diante dos desencarnados, que são, na essência, personalidades iguais a ti mesmo? Espíritos benevolentes e esclarecidos são mentores preciosos que merecem apreço, e espíritos doentes ou infelizes não devem ser temidos por necessitados de mais amor. Medo é inexperiência. Que interessante, não é? Para os espíritos bons, termos uma visão amiga, fraterna, aceitando o auxílio deles. Para os espíritos imperfeitos, são aqueles irmãos que precisam do nosso concurso, tanto quanto um familiar doente, tanto quanto um amigo doente, tanto quanto uma pessoa desesperada que esteja ao nosso lado. Os espíritos estão por toda parte. Os espíritos fazem parte da nossa vida, eu querendo ou não querendo. Interessante, porque Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o tamanho da influência dos espíritos na nossa vida. E a espiritualidade diz a Kardec, mais do que possas imaginar. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Olha que pensamento.
Às vezes são eles que nos envolvem, que nos dirigem e nós nem percebemos. Continua André Luiz: corrigir-te através do labor mediúnico, raciocinado com o Evangelho vivo e perseverando na tarefa de fraternidade, na edificação doutrinária, onde se objetiva o intercâmbio puro com as esferas superiores, todos os companheiros se esforçam na garantia dos bons pensamentos e assistência espiritual se levanta de preces sinceras, sendo, portanto, num templo espírita, o local em que a pessoa humana coisa alguma deve temer, por encontrar aí as fontes de seu próprio consolo e sustentação. Não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundado, mantendo-te na tranquilidade da confiança, no desassombro da fé, na leitura edificante e na meditação construtiva, e ao fazeres a tua parte na supressão de semelhante fantasma íntimo, reconhecerás que os benfeitores da vida maior te farão descobrir na lavra mediúnica o áureo caminho da verdade e o portal sublime do amor. Então André Luiz, ele coroa a mensagem de hoje de forma espetacular, mostrando que o medo, o receio só nos tirará do bom caminho. Médium é necessário vigiar sempre, fazer autocrítica, ver os pensamentos que está alimentando, as análises construtivas do seu dia a dia. Mas, acima de tudo, o médium precisa estar preparado para lidar com medo ou com outros fantasmas mais que possam surgir na sua vida mediúnica. Do contrário, podemos até perder a oportunidade que estamos tendo pelo medo. Medo de falhar é uma coisa, medo do orgulho é uma coisa, medo de assumir responsabilidades maiores é uma coisa. Agora, medo por medo, que eu vou alimentando, que eu vou nutrindo, que vai crescendo dentro de mim, pode ser apenas um travão para a minha própria evolução. Queridos amigos e queridas amigas, estamos encerrando mais um capítulo do livro Opinião Espírita. A minha gratidão a todos que me acompanham. A minha gratidão a você que estuda, divulga, comenta, compartilha. E eu venho te fazer um convite carinhoso. Já se inscreveu no canal e já habilitou as notificações? Se ainda não, se inscreva. A sua participação, ela é muito importante. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.